Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus hoje em Isaías capítulo 43, o versículo 2. Antes de irmos na palavra, eu peço aos irmãos que são inscritos no canal Recebido do Senhor, para conferir a inscrição suas, se ainda permanece. Temos tido luta com a plataforma. Se estiver inscrito ainda, ative o sininho. Por favor, deixe um like, é importante para divulgar o vídeo. Quem não é inscrito, tenha boa vontade de se inscrever, de compartilhar com amigo, parente, vizinho, sogra, tia, para essa palavra, em nome de Jesus, alcançar mais almas. Desde já, Deus vos abençoa pela boa vontade. Louvado seja o nome do Eterno. Isaías capítulo 43, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Bendito seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Senhor, abençoa a sua boa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela será ministrada agora. Porque a sua palavra é viva. Porque o autor dela é vivo, é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Que ela venha fazer um grande efeito na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Porque a sua palavra é bênção, é vida para nós, nosso Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem aí agora alguns segundos para pedir a Deus que te abençoe através dessa palavra. No Salmo 23, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a tradução ali está errada. Porque a tradução original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque se fosse original, como estamos vendo, estaria entrando em contradição a palavra, a Bíblia, e a Bíblia não entra em contradição, pois é a palavra do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo na boca dos seus santos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque no decorrer da caminhada, todos os homens e mulheres de Deus, desde os primórdios até os dias de hoje, têm seus dias difíceis, têm suas batalhas, têm suas lutas. Desde os primórdios, todos os dias nós enfrentamos as batalhas contra as trevas, contra a carne, contra os homens, as batalhas do dia a dia. Mas o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Ele não nos falta dia nenhum. Todos os dias Ele está conosco, seja nos momentos difíceis, seja nos dias menos bons, mas o Senhor, o bom pastor, está conosco. Ele não nos faltará. Bendito seja Deus. E é por isso que Ele está dizendo aqui no capítulo 43, versículo 22, no versículo 2 de Isaías:
quando passares pelas águas, estarei contigo, louvado seja Deus. Porque quando passou pelas águas no Mar Vermelho, o Senhor estava com Israel. Ele abriu o mar para o povo passar. Ele estava com Israel, mas não estava com Faraó, porque quando passou o exército do Egito, todos pereceram. Quando Israel atravessou o Jordão, lá estava o Senhor com eles também. Abriu o Jordão. Colocou pedras para que passasse. Porque assim o Senhor faz com o seu povo. Nos momentos mais difíceis, Ele é o bom pastor, Ele não nos faltará, louvado seja Deus. Essa é a versão correta do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele não faltou com José na prisão. Ainda que ficou esse homem ali mais ou menos 12 anos. Faltou-lhe a família. Faltou-lhe o pai e a mãe, faltou-lhe todo o apoio humano, mas não faltou o Senhor na sua vida, não faltou o Deus vivo, não faltou o bom pastor. Quando ele manda Abraão sacrificar Isaac, foi uma noite terrível para Sara e Abraão abrir mão de seu único filho. Em obediência ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabia de uma coisa, ainda que Isaac nos falte, mas o Senhor não faltará. O bom pastor estará conosco, mas mesmo assim na hora exata lá, estava a figura do Cordeiro de Deus, amarrada pelas pontas, essa vítima para ser sacrificada no lugar de Isaac, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos faltará, sua misericórdia, seu amor, sua bondade estará conosco, nos acompanhará todos os dias, ainda que passamos por momento de luta, de terrível enfermidade, até possamos sofrer uma perda familiar, um ente querido, um filho, um marido, uma esposa, mas o nosso pastor não nos faltará, Ele estará conosco. Nas viagens missionárias de Paulo, chicote ele sofreu nas suas costas, pancada, sofrimento e até fome esse homem teve, mas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor, o bom pastor, não lhe faltou, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ana de Elcana, cerrada à madre por Deus, e era oprimida pela outra esposa de Elcana, por nome Penina, humilhada, mesmo assim ela subia em Siló para adorar o Deus Todo-Poderoso, porque ela sabia no seu coração, ainda que me falte um filho, mas o bom pastor, ele não me falta, louvado seja o nome do Senhor. E no tempo certo, Deus abençoou essa mulher e encheu sua casa de filhos. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui hoje. Ele não chamou-nos para viver numa zona de conforto, porque nós estamos em guerra contra as trevas e contra a nossa carne. Vai ter dia de o corpo não estar bem, de vir uma gripe, uma febre ou qualquer enfermidade. Vai ter dia das finanças não estar bem.
Nem sempre comeremos a melhor carne que nós desejamos ou o prato que nós queremos. Mas entenda uma coisa, o bom pastor está no lar que serve a ele. O bom pastor não faltará na sua vida, porque ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, até a consumação do século. O Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor. Ele não nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus deu ordem a Israel para peregrinar no deserto até aprender o culto, a obediência a Deus por 40 anos, a Bíblia fala que os sapatos não envelheceram, nem as roupas, e o Senhor proveu dos céus maná, o Senhor proveu cordoniz da rocha, saiu água, mesmo naqueles dias difíceis, durante o dia o sol escaldante no deserto, ele colocava uma nuvem para trazer sombra, e à noite o frio no deserto, o Senhor colocava a sua coluna de fogo para mostrar para o povo, vocês estão passando por um período de provação, mas o bom pastor não está lhes faltando, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Olha a sua vida ao redor. E ainda que esteja passando por dias difíceis, olha para trás e vê se algum dia o pastor, o bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faltou contigo. Pois as suas misericórdias estão sendo renovadas todas as manhãs. Por você amanhecer com vida, enxergando, ouvindo, falando, se movendo, indo e voltando, tendo o seu pão de cada dia para comer. É o bom pastor que não está faltando em sua vida. Ainda que o ímpio, o ingrato não reconheça, mas o cuidado desse bom pastor também está sobre a vida da humanidade. Quando os discípulos enfrentaram crucificação, chicotes, quando foram corridos pelo deserto para fugirem da morte, da perseguição de judeus de Roma, eles davam graças ao Deus Todo-Poderoso, porque o bom pastor, o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, estava com eles, não lhes faltou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso pastor, ele não nos faltará, louvado seja o nome do Eterno. Seja nos dias difíceis, seja nos dias melhores, mas o Senhor, o bom pastor, estará conosco. Portanto, a palavra diz, estarei convosco todos os dias, ele não vai nos faltar. Por isso que a palavra original não é o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar sim muitas vezes a resposta àquilo que você está querendo, porque o Senhor também nos diz não, mas o bom pastor não faltará, louvado seja o nome do Senhor. E se ele está conosco, a Bíblia vem e fala, Cristo em vós, esperança de glória. Bendito seja Deus. Irmãos, era a palavra do Eterno hoje para nós. Era a palavra do bendito Espírito Santo. Foi essa para as nossas vidas nesse dia. Descansa no Senhor. Seja o momento que você e sua casa estiver passando. Seja no trabalho, seja questão financeira, de saúde, com filho, com cônjuge. Descansa.
O Senhor é o seu pastor, ele não vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estará contigo, ele te abençoará na entrada e na saída. O Senhor, na hora certa, te responderá. Bendito seja o Eterno. Assim seja glorificado o nome do nosso Deus. Amém e amém. Antes de encerrarmos essa palavra, nós vamos fazer uma oração. Quem desejar abençoar essa obra, que ser sensibilizado pelo Espírito Santo, a descrição está no canal. Que Deus abençoe a sua vida desde já em nome de Jesus. Não seja tímido, não seja constrangido em ofertar, abençoar, dizimar. Bendito seja Deus, o bom pastor está contigo. Senhor Todo-Poderoso Deus, essa palavra abençoa toda a alma que a receber. E que se alegra em ti, sabendo que o Senhor é o pastor da vida dela e não lhe faltará, estará com ela a todo momento. Prospera essa palavra para fazer grande efeito nos corações que a receberem, Senhor. Porque a sua palavra é viva e o Senhor é o nosso bom pastor que está conosco todos os dias. O Senhor não nos falta e não nos faltará até o dia do arrebatamento, até o dia da nossa partida deste mundo. Bendito seja o Eterno por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com Israel, seja com todo o povo de Deus, até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, encerrando essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do bom pastor, que não nos falta. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.